Graça e paz, queridos. Amém. Nós vamos, nessa noite, ter uma palavra para abençoar a sua vida, mas mais do que isso, para te dar recursos para as batalhas do dia a dia, porque a palavra de Deus, ela é para isso. Ela te alimenta, ela te abençoa, ela te supre, mas ela também serve para você como ferramenta de guerra, de batalha espiritual. Hoje é dia de falarmos ou de batalharmos na área de cura divina. E a gente precisa fundamentar a nossa fé, a nossa convicção, a nossa autoridade na palavra de Deus. Porque a única coisa que nos dá base para a cura espiritual é a palavra de Deus, né? E eu quero hoje ler alguns textos com você e quero estudar esse pensamento, esse conceito à luz de algumas coisas que são ditas, que são até mesmo decretos malignos, algumas vezes, na nossa mente, na nossa vida. E muitas pessoas não são doentes necessariamente porque a condição física dela pede isso. Muitas vezes elas são doentes por causa de alguns decretos, por causa de algumas circunstâncias. E além disso, algumas pessoas estão dentro de uma estatística, que é uma profecia. A missionária Bárbara, que ministrou aqui no domingo pela manhã, ela até falou de alguns dados. E eu quero te falar algumas coisas da Organização Mundial da Saúde, alguma expectativa que a Organização Mundial da Saúde tem a respeito de muitos doentes futuros, e quero te mostrar que existe uma coisa que cura, que tem poder de produzir cura, e que você tanto pode aplicar na sua vida, quanto você pode ministrar na vida de outro. Agora, entenda o seguinte: a expectativa dos sistemas mundiais de saúde e a expectativa de muita gente não é a melhor. Muita gente olha para si e fala: olha, eu sou propenso por causa da minha genética, por causa da minha família, por causa de não sei de quê, a desenvolver tal doença. Então, eu estou dentro de uma estatística, e provavelmente, se um percentual morre de problemas cardíacos, eu estou dentro disso também. Então a gente tem que ver o que adoece e o que sara. E precisamos nos valer desse recurso da palavra de Deus. Eu quero ler para vocês uma coisa que eu selecionei, que fala um pouco dessa visão mundial a respeito da saúde humana. Diz assim: de acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 10% das doenças que causam impacto ao redor do mundo, como afastamento do trabalho, internação e até morte, são de origens psiquiátricas ou psiquiátrica, os chamados transtornos mentais. A mais comum delas é a depressão, que afeta cerca de 5% da humanidade. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a depressão unipolar será em 2020 a segunda doença de maior incidência popular no mundo. Existe uma expectativa de que até 2020 haverá muito mais gente deprimida, com depressão, do que você tem visto. E olha que nos últimos anos a gente tem visto muita gente deprimida. Há uns anos atrás, eu não sei se você lembra disso, acho que a gente nem conhecia muito essa palavra. A única depressão que a gente conhecia era aquela que tem na rodovia, no asfalto, né? Você está andando, aí há uma placa lá, depressão, aí você... Era aquela que a gente conhecia. Você não ouvia falar de ninguém com depressão. Mas agora está tendo muitos casos. E tinha um professor de física, amigo nosso, daqui de Viçosa, que ele dizia que não era para haver depressão nesse tempo. Por quê? Hoje que nós temos acesso à informação, ninguém está isolado, nós podemos, por exemplo, falar com qualquer pessoa em qualquer parte do mundo, de várias maneiras, através de celular, de internet, de telefone, por meio da televisão. Você vê, ontem mesmo eu cheguei em casa
e estava passando o jogo do Brasil, e meu filho Mateus queria ver, eu fiquei com ele lá assistindo um pouco, e tinha alguém que estava no jogo. Quem é que viu o jogo do Brasil ontem? Só para eu saber. Pouca gente, né? Graças a Deus, Deus está libertando todo mundo do futebol, é isso? Não precisa libertar totalmente não, porque o futebol é uma coisa boa, né? Para tirar a bola da barriga e colocar no campo, né? Mas eu estava lá vendo o jogo e tinha uma família, um pessoal que fez um cartaz e escreveu assim: Galvão, fala para minha mãe não se preocupar, porque nós estamos aqui na Globo. Foi isso que ele falou. Não sei se vocês viram isso. E então hoje tem muitas maneiras de você se comunicar. Só que ele estava dizendo o seguinte, esse professor, que nessa época em que as pessoas conseguem se comunicar, em que existem tantos entretenimentos virtuais, você consegue jogar um videogame, consegue interagir com certos jogos, ou então você consegue jogar em rede, né? E uma série de coisas, você compra, vende, você tem acesso à informação, e nessa época as pessoas estão mais depressivas. Por quê? E ele fala o seguinte, que se fosse possível, ou dizer que é possível medir o consumo de energia mental que a pessoa gasta enquanto ela está praticando uma atividade coletiva ou enquanto ela está brincando individualmente, e ele diz que uma pessoa desgasta, ela consome uma quantidade enorme de energia enquanto ela está brincando sozinha, enquanto ela está no Orkut, enquanto ela está fazendo algum tipo de interação com a tecnologia, e enquanto que ela está gastando energia física num campo de futebol, ou numa caminhada, ou numa brincadeira de roda, seja ela qual for, ela está consumindo muito menos energia e ela está entrando num estado de relaxamento, enquanto que nessas outras atividades todas, ela está entrando num estado de tensão, e é por isso que ela fica depressiva. É muito interessante isso. Então, num tempo onde a gente tem tanto acesso a todos os tipos de informação, e a gente consegue interagir com tantos tipos de máquinas, estamos impressionados com toda a modernidade que nos alcançou no século 21, nós estamos com uma expectativa de que haverá mais pessoas depressivas, com depressão, nos próximos anos. Então, na verdade, Deus não criou o ser humano para ele viver isolado de todos. Deus criou o ser humano para ele viver em comunidade. Deus criou o ser humano para ele fazer parte de uma célula. Deus já queria isso. Deus criou o ser humano para ele ser discipulado, para ele ter que prestar conta para alguém, para ele ter que se relacionar com pessoas, para ele participar de um culto, de uma igreja, para ele cantar, para ele dar glória a Deus, para ele fazer parte de tudo isso que nós vivemos. E quando você foge dessas coisas, você pode correr o risco de estar dentro dessa estatística. Então a gente precisa fazer uma avaliação. Mas olha, prosseguindo nesse texto que eu estou trazendo para você, olha bem, a pessoa que sofre de depressão pode ter perdas profissionais, com sérios prejuízos à carreira, problemas de convívio social e com a família, e em casos extremos chegar ao suicídio. Segundo o psicólogo Clécio Branco, a fé, que é aqui que eu quero trabalhar com você, a fé pode levar o indivíduo a obter confiança na vida e em si mesmo, e isso cura. Então, existe uma expectativa de muitos pesquisadores de que haverá doenças como essas, por exemplo, a depressão, mas existem outras, por exemplo, eu estava lendo que doenças não transmissíveis, como problemas cardíacos, respiratórios, esses outros problemas normais, que muita gente tem, esses problemas matam muito mais pessoas do que essas outras doenças. Tem muito mais gente morrendo de depressão do que de AIDS, do HIV, por exemplo. Tem muito mais gente morrendo com problemas respiratórios por causa de poluição e de uma série de coisas do que de alguma outra doença sexualmente transmissível. Então, na verdade, existem doenças matando o tempo todo, mas o que eu quero focar aqui nessa noite é que existe uma maneira de toda a humanidade lidar com tudo isso, e essa maneira ela já foi anunciada há 2000 anos atrás. A psicologia, a ciência
Existe um grupo de cientistas que tem estudado e eles não afirmam categoricamente que a fé cura, mas eles dizem que a fé ajuda na cura. Eles têm estudado, têm percebido o comportamento dos doentes nos hospitais, têm percebido as reações que as pessoas que passam por doenças graves têm enquanto estão ali naquele processo de tratamento, e aí eles têm constatado que a fé contribui muito na recuperação dessas pessoas. Isso não é novidade, todo mundo aqui já sabe disso, mas eu quero focar algumas coisas, alguns incidentes que estão registrados na Bíblia a respeito de doença e de fé. E quero te mostrar a simplicidade com a qual muitas pessoas experimentaram cura através da fé. Deixa eu te mostrar alguns textos aqui. Tem algumas outras informações a respeito disso, mas essas aí já são mais que suficientes. Abra comigo a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 7, e o versículo 50. Nesse texto você vai perceber uma das primeiras evidências da cura por meio da fé. Lucas capítulo 7, versículo 50, a Bíblia diz assim. Estou em Mateus. É Lucas, capítulo 7, versículo 50. Talvez você confira esse texto num outro evangelho, como Mateus ou Marcos, mas eu quero usar esse texto escrito por Lucas, o médico, que também, como médico, ele mostrou a cura por meio da fé. No versículo 50, você vai ver aí, e disse-lhe: mulher, a tua fé te salvou, vai em paz. Nós estamos falando de algo que um médico escreveu. Agora vamos ver um pouquinho antes, olha só essa história, um pouquinho antes, olha só. No versículo 41, no versículo 40 diz assim, a letra é tão pequena aqui que eu preciso quase que de uma lupa. No versículo 39, quando isto, viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo: se fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo ele com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Disse, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e nos enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados estão perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. A primeira coisa que passa pela sua mente, provavelmente enquanto eu leio esse texto, é que ela não estava doente fisicamente. Ela não estava doente. Ela não apresentava nenhum quadro clínico que precisava ser curada. Mas a palavra salvou, no grego,
significa soter, que vem da palavra soterologia, que significa salvação no sentido pleno da palavra, que quer dizer cura física, emocional, espiritual, social, cura em todos os aspectos. Quem era essa mulher? Essa mulher era, no conceito desse grupo de pessoas da alta sociedade, era uma mulher queimada socialmente. Era uma mulher que se envolveu provavelmente com vários homens. Era uma mulher moralmente suja. E essa mulher entra numa reunião séria, numa reunião em que Jesus estava sentado com pessoas de um caráter bem elevado, pessoas de uma moral acima de qualquer questionamento. E normalmente os judeus tinham o costume de sentar à mesa, não existia cadeira naquele tempo, então a comida era servida num lugar assim no chão, e eles colocavam os pés para trás e sentavam em cima das pernas, e os pés ficavam para trás. E todos eles estavam sentados assim de lado, com as pernas para trás, e essa mulher entra sem ser convidada, sem pedir licença, e vai direto aos pés de Jesus e começa a chorar. E as lágrimas dessa mulher vão escorrendo pelos pés de Jesus, e ela vai pegando os seus cabelos longos, não existia cabeleireiro naquele tempo, e ela ia secando os pés de Jesus. Quando você encontra uma mulher chorando assim, sem explicação, o que você acha que aconteceu? Essa mulher normalmente está com problema emocional. Essa mulher estava se sentindo rejeitada, estava se sentindo desvalorizada. E eu te digo, olha, não é porque ela não tinha feito escova no cabelo naquele dia, não é porque ela não tinha ido à manicure, não era porque ela, sei lá, tivesse brigado com o marido. Na verdade, ela ainda não tinha se achado. Ela estava realmente em crise existencial. Ela estava cansada da vida que ela tinha. E sabe de uma coisa? Tem gente que vive nessa situação que também precisa de cura. Ela entraria facilmente nessa estatística aqui que a Organização Mundial da Saúde prevê, se ela não tivesse tido a oportunidade de chorar aos pés daquele que podia consolá-la. Se ela tivesse chorado aos pés de um fariseu, se ela tivesse chorado aos pés de um religioso daquela época, provavelmente eles diriam, olha, o seu caso não tem jeito não, você aprontou, agora aguenta as consequências. Não é assim que as pessoas falam? Errou, agora se vira, o problema é seu. Mas Jesus deixa aquela mulher chorando aos pés dele, e ele continua conversando. É muito difícil você continuar conversando se tem alguém molhando seus pés com lágrima e secando seus pés com cabelo. Uma mulher ainda, numa cultura judaica, onde um homem não falava com a mulher, a menos que ela estivesse na companhia do pai ou do marido. E a mulher entra, lava os pés de Jesus com as lágrimas, seca o seu cabelo, e ele fica lá tranquilo. E de repente começa aqueles comentários, sabe, em volta da mesa, falando assim, ó, se ele soubesse que essa mulher é uma prostituta, que é suja, que é pecadora, ele não deixaria ela fazer isso. Então ele não é Deus coisa nenhuma. E eles então começam a questionar Jesus. E Jesus o que faz? Ele nem se incomoda, ele fala assim, Simão, deixa eu te contar uma notícia. E ele então conta aquela história de que alguém devia muito e o outro devia menos. Os dois foram perdoados. E ele então pergunta, qual desses amará mais aquele que o perdoou? E ele disse, olha, provavelmente é aquele que foi perdoado a dívida maior. E ele falou, exatamente, aqueles a quem muito perdoa, muito ama. E ele então começa contando a história. E aí ele fala assim, olha, eu entrei aqui na tua casa, você não me beijou, não deu ósculo santo. Eu tirei meus calçados, minhas sandálias para entrar, e você não me ofereceu água para os pés. Ou seja, você não fez nada do que o protocolo pede. Mas essa mulher, desde a hora que ela chegou aqui, ela não cessa de beijar meus pés, de lavar meus pés e de secar com os meus cabelos. Então ele se dirige a ela e fala assim, olha mulher, os teus muitos pecados te são perdoados, vai em paz, a tua fé te salvou. Aí a palavra salvou. Você foi curada.
completamente. Se ela tivesse alguma doença física, a Bíblia não diz que tinha, mas se tivesse, podia ser doença sexualmente transmissível, podia ser doença física, podia ser um mioma, podia ser qualquer coisa que fosse. Ela recebeu cura, tanto no corpo quanto na alma, mas o que me chama a atenção é que ela recebeu cura pela fé. A tua fé te salvou. Ele não diz, eu te salvei, o meu pai te salvou, a sua religião te salvou. Ele disse, a tua fé te salvou. Então eu posso aprender uma coisa, junto com o que a Bíblia diz, junto com o que o doutor, que eu falei aqui o nome dele, eu já até perdi, o doutor Clécio Branco disse, e junto com o que muitos médicos e pesquisadores têm dito. Agora mesmo um médico conhecido aí no Brasil acabou de lançar um livro dizendo que a fé cura. Eu posso crer que através da fé uma pessoa pode receber uma cura completa para a sua vida, para o seu corpo, para a sua alma, para todas as áreas da sua vida. Um outro texto que eu quero te mostrar está em Lucas também, no capítulo 17. Abra comigo aí. Lucas capítulo 17, versículo 19. Diz assim o texto: e disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Mais uma história. Agora volta atrás um pouquinho no versículo 11 e diz assim, e leia comigo assim: e aconteceu que indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia, e entrou numa certa aldeia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantando a voz, dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele vendo-os, disse-lhe, ide e mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que indo eles ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus e em alta voz. E caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dizendo-lhe, ou dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondeu-lhe Jesus e disse, não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Mais um caso, lepra. Hoje já é uma coisa mais ou menos que tem controle, a saúde, a medicina já consegue controlar a lepra. É só a pessoa procurar o sistema de saúde, que é muito fácil de controlar um problema da lepra. Mas no tempo em que Jesus viveu aqui, não existia tratamento nenhum. E eu vivi numa cidade que tinha muitos leprosos, muitas pessoas leprosas. E dentre as pessoas que eu conheci, tinha pessoas sem mão, tinha pessoas sem perna, tinha pessoas que tinham perdido as 2 pernas, só tinha o tronco, ou vários dedos, ou andava com faixas enroladas no corpo todo, porque várias partes do corpo estavam sendo tomado pela lepra. E assim, você percebe nessas pessoas uma série de coisas que precisam de cura. Uma delas é que todo mundo na cidade normalmente fala assim, fulano de tal é parente do outro fulano de tal e é leproso. Ninguém quer casar com leproso. Quando alguém fala, você está namorando com fulano de tal, a família dela toda tem lepra. Normalmente é assim. É claro que nós estamos num tempo onde discriminação dá até cadeia. E ninguém pode ser discriminado, não deve ser discriminado. Isso é uma coisa realmente terrível. Mas inevitavelmente o ser humano é seletivo. Se você sabe que alguém é assim, você acaba ficando com uma certa dificuldade com essa pessoa. Isso não está certo, mas o ser humano faz isso. E aí, queridos, nesse tempo aqui, as pessoas eram isoladas socialmente, elas eram levadas para fora do arraial, elas eram separadas da família, elas nunca mais podiam ver a família, elas tinham que viver isoladas. E aqui estava um grupo de pessoas que por alguma razão descobriram que Jesus tinha poder de curar. E eles sabiam que não adiantava ir ao hospital, porque o hospital que foi criado, se eu não me engano, no 1º século, quase no início do 2º século, por um tal de Galeno,
que era um médico que trabalhava para o Império Romano, esse hospital não dava assistência à população, era só ao exército. Então ninguém tinha assistência médica, a não ser quem fosse muito rico e contratasse um médico particular, como aquela mulher do fluxo de sangue, que gastou 12 anos da sua vida em tratamentos médicos. Esses leprosos, inevitavelmente, morreriam se não fosse o socorro de Deus. E aí, queridos, me chama a atenção que eles foram até Jesus, clamaram, fizeram uma oração simples, e Jesus disse: então vai e mostra-te ao sacerdote. Eles foram, e no caminho eles perceberam que estavam limpos. Quando todos perceberam, imagino que a alegria tomou conta deles, eles esqueceram que foram curados, e foram cada um abraçar sua esposa, seus filhos, pai, mãe. É natural que isso aconteça, mas teve um que falou: antes de eu fazer qualquer coisa, eu vou lá naquele homem que me curou, e foi até Jesus para agradecer a cura. E aí, quando ele agradece, ele descobre algo interessante. Jesus disse assim, olha, e disse: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Ele foi o único que ouviu isso. Esse homem não apenas foi curado, mas ele descobriu que a fé tem poder para curar completamente, tanto para curar a enfermidade, quanto poder para libertar do pecado, poder para libertar dos demônios, poder para libertar-se dos traumas, dos sentimentos feridos, poder para curar as emoções, poder para sarar completamente aquele que está debaixo de uma cadeia, de um cativeiro qualquer. Ele não apenas foi curado, ele descobriu como ele foi curado. Ele não apenas foi curado, ele descobriu como tudo aconteceu. E isso é interessante, sabe por quê? Se você é curado e não sabe como foi curado, o dia que ficar doente de novo, você não saberá como receber cura outra vez. Os outros 10 talvez tenham sido curados de lepra e morrido de dor de barriga, porque eles não aprenderam o segredo da cura. Mas esse aqui, ele voltou e ouviu o Senhor falando: a tua fé te curou. E aí, tem muitos exemplos, mas eu vou ler só mais um, e eu vou fazer um fechamento para te mostrar na prática como é que isso funciona. Em Lucas ainda, no capítulo 18, a próxima página aí, versículo 42, a Bíblia fala assim: e disse-lhe: vê, a tua fé te salvou. E essa é a história de um cego que foi curado. A Bíblia fala que, no versículo 35, e aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando, e ouvindo passar a multidão, perguntou quem era, o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando o repreendiam-no para que se calasse, mas ele cada vez clamava mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem, e chegando ele, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. Aqui a gente para com mais esse exemplo, para a gente poder aplicar isso de forma bem prática. Esse homem tinha um problema tão sério quanto os outros. Não existe problema pequeno, problema maior. Talvez as consequências sejam diferentes, mas para quem tem uma lepra, para ele a lepra é pior do que a cegueira, né? Para quem é uma prostituta e não conseguiu casar, não conseguiu ser aceita na sociedade, para ela aquilo é pior do que um HIV, um soro positivo. Então a pessoa sabe do tamanho da sua dor, do seu sofrimento. E esse homem, ele era cego. Ele ouviu que Jesus passava, pôs-se a clamar desesperadamente. E aí Jesus atende o seu sofrimento. E esse homem, ele tinha provavelmente alguma, como é que eu vou dizer? Ele tinha em algum tempo da sua vida tido visão. Ele não era uma pessoa cega de nascença. Ele carregava consigo perdas, provavelmente.
Ele carregava consigo algum tipo de decepção, alguma coisa qualquer, porque quem já viu em alguma época, quem já teve a oportunidade de ter alguma coisa, de conquistar alguma coisa, de repente para de ver, a vida dele para também. Como é que ele vai conduzir os negócios dele? Como é que ele vai continuar a vida dele? Ele ficou ali parado, naquela estrada de Samaria, de Jericó. E aí, ele parado ali, a vida dele não andou, as coisas não aconteceram. Ele passou a viver da ajuda dos outros, ele passou a ver aquilo que os outros viam, ele via com os olhos dos outros. O que é isso? Alguém falava, é uma árvore. Que barulho é esse? De onde vem esse barulho? É um passarinho tal que está cantando, a pele dele, a pena dele é assim, assim, assim. Mas ele não conseguia enxergar com seus olhos. Ele via o que o outro via. Ele se alimentava daquilo que davam para ele. E de repente, queridos, viver dessa maneira não é nada fácil. E esse homem, ele tinha planos de mudar de vida. Ele tinha planos de ser curado dessa enfermidade. Ele tinha planos de ter uma vida melhor. Ele tinha planos de sair da beira da estrada. Ele queria ter um projeto de vida diferente daquele. E aí, quando ele vê que Jesus passa, ele clama, ele grita desesperadamente. E aí Jesus dá uma atenção para ele. E quando ele recebe a cura, ele recebe da seguinte maneira. Jesus diz, vê, a tua fé te salvou. A mesma coisa, a fé salvou. Tem uma lista de versículos que eu poderia te mostrar, de Jesus dizendo, a tua fé te salvou. Não foi Deus que te sarou, não foi o Espírito Santo que te sarou, não foi Jesus que te sarou, foi a tua fé que te sarou. E onde entra Jesus nisso, queridos? Onde entra Jesus nisso? Eu estou falando da fé na pessoa certa. Eu estou falando da fé na direção certa. Eu estou falando da fé embasada no fundamento certo. Ele creu em Jesus, ele creu na palavra de Jesus, ele se colocou totalmente sob a palavra liberada e alguma coisa aconteceu. Então, como é que a minha fé vai me sarar de qualquer coisa que eu estou sentindo? Olha, Jesus disse, vê, ele viu. Jesus disse para aquela mulher, os teus pecados estão perdoados, ela creu nisso e viveu livre disso. Jesus disse para aqueles leprosos, vai e lava-te ao tanque, e eles foram limpos. Então vamos ver isso na prática, olha bem. Aquela mulher tinha todas as possibilidades de sair dali, esquecer o que Jesus disse para ela e continuar depressiva, e continuar frustrada e derrotada. Mas ela se levantou daquele chão, acreditando no que Jesus disse, e para ela fazer isso, ela precisou de abrir mão de tudo que ela cria até aquele momento. A fé dela se vê de uma maneira muito prática. Ela substituiu o pensamento que ela alimentou durante muitos anos. Eu sou prostituta, eu sou infeliz, não tem futuro para mim, ninguém me aceita, eu não tenho lugar nessa sociedade, eu nasci para sofrer. E todos esses pensamentos ela tinha. Mas quando ela encontrou com Jesus, ela saiu dele dizendo, a minha fé me sarou, a minha fé me salvou, a minha fé me libertou, a minha fé me curou. E quando o pensamento vinha para ela, eu sou prostituta, ela dizia, a minha fé me salvou. Eu não sou aceita, a minha fé me salvou. Não tem lugar para mim nessa sociedade, a minha fé me salvou. E ela adotou um pensamento diferente. E aí, ela nunca mais foi a mesma pessoa. Então, a fé dessa mulher aqui se vê de uma maneira muito prática. Ela foi até Jesus, lavou os pés de Jesus, secou os pés de Jesus, ela partiu para a ação. Ela não ficou a vida inteira dela lamentando, dizendo, não tem jeito para mim, nessa terra não tem oportunidade para mim, eu nunca vou conseguir nada nessa vida, não sei o que, não sei o que. Ela simplesmente foi, e quando ela recebeu uma palavra, ela acreditou naquilo e andou nessa direção. E aí, queridos, quando uma pessoa vai ser curada de uma enfermidade, de um trauma, de um sentimento ferido, de alguma coisa, quando ela acreditar que a palavra de Jesus é mais importante para ocupar a sua mente e o seu coração do que todos os seus pensamentos, todos os seus valores, toda a sua bagagem emocional junta. Você pega tudo que você tem dentro de você e troca por aquilo que Deus está colocando na sua mente, no seu coração. Muda a sua postura.
diante de qualquer situação, acredite que o que Deus está falando pode te colocar numa situação melhor do que o que você tem crido a vida toda. Quando você faz isso, você está aplicando fé e as coisas vão mudar. Outra coisa, quando você olha para aquele leproso que carregava aquela marca a vida toda e recebeu uma palavra de Jesus, você percebe onde a cura aconteceu. Olha bem, uma pessoa que é leprosa e tinha que viver isolada da sociedade, da família, de tudo, ele nunca podia comparecer diante do sacerdote enquanto estivesse com a lepra. Nunca podia. Mas Jesus falou assim: você está curado, vai. Ele não falou isso. Jesus disse: vai e mostra-te ao sacerdote. Para esse homem acreditar que a vida dele estava entrando num processo de mudança, ele tinha que esquecer que existe espelho. Ele tinha que esquecer que a pele dele estava suja. Ele tinha apenas que confiar na palavra. Ele mandou eu me mostrar ao sacerdote e eu vou lá. Eu vou lá. Só que enquanto eles começaram a andar, a pele deles mudou. Você sabia que enquanto você anda, as coisas mudam na sua vida? Eu me lembro que uma vez eu fui para Vitória, quando eu morava com minha mãe e meu pai, procurar emprego. E quando eu cheguei lá, uma pessoa falou assim: olha, isso foi no final da década de 80. Você chegou na pior época aqui. Você não vai conseguir emprego em lugar nenhum. Você não consegue emprego. E ainda eu era menor. Aí que eu não ia conseguir mesmo. Não existe emprego para você. Você não consegue. Mas sabe o que eu fiz, queridos? Eu falei: eu vou tentar assim mesmo, né? Porque já que eu não vou conseguir, pelo menos eu tenho que voltar para casa dizendo que eu tentei. Aí tinha uma avenida enorme assim lá em Vitória, no finalzinho entre Vitória e Serra, que era um lugar chamado Carapina. E aí eu peguei o lado direito da avenida e fui batendo em porta. Peguei o lado esquerdo. Fui batendo porta em porta. De todas as empresas que tinha. E depois eu voltei no outro lado, né? Porta em porta. Só no final da tarde que eu consegui chegar no final da avenida, pedindo emprego. Muitos me recebiam da guarita e diziam: não tem vaga. Não tem vaga. E ainda falava: é a pior época, ninguém consegue. Na verdade, as empresas estão mandando embora. E eu continuei, porta em porta. Curiosamente, na última empresa, que teria sido a minha primeira se eu não tivesse atravessado a rua, na última empresa, não tinha uma vaga. Mas o gerente gostou de mim. E ele criou uma vaga para mim. Ele criou uma vaga e eu trabalhei lá. E só saí dessa empresa porque eu quis, porque eles queriam me promover, E aí eu vejo o seguinte: como eu encontrei essa vaga, sabe como? À medida que eu fui andando e procurando. Eu andei em direção à minha vaga. Esses leprosos, eles teriam morrido na lepra se eles não tivessem andado em direção ao sacerdote. Se eles não tivessem crido na palavra e andado em direção ao sacerdote. Quando o pastor, quando o seu discipulador, o líder de célula, fala o seguinte: olha, começa a orar que Deus vai abrir a porta para você. Aí você conversa com a pessoa daí 30 dias, e aí, está orando? Ainda não comecei não. É por isso que a situação não mudou. É só por isso. Então para de sentir esse ódio no seu coração. Coloca seu coração diante de Deus, vai abrindo mão, libera perdão e tal, porque Deus vai abençoar você. Aí você encontra com Ele daí uns dias, e aí, como é que está o coração, como é que está o sentimento? Está ruim demais, está difícil demais. Por que não mudou nada? Sabe por quê? Porque a pessoa não andou em direção ao milagre. A pessoa chega para você e conta o problema, você pega a palavra de Deus, mostra para ela uma direção e fala: agora pode ir que Deus vai te abençoar. Sabe, queridos, a pessoa às vezes ela não se dá o direito de ver o poder de Deus agir. E aí você fala: não, mas eu já fui na igreja e Deus não mudou nada. Sabe por que Deus não mudou? Porque o que vai mudar é a sua fé. Deus pode mudar o universo, mas a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. Está vendo uma coisa impossível para Deus? É isso. Sem fé é impossível agradar a Deus. Deus não consegue agradar de alguém que não tem fé.
Ele não consegue. Ele até que tenta, ele fala, apesar de tudo, eu vou tentar, mas ele não consegue. Ele não consegue agradar de alguém que não tem fé. E aí, queridos, a Bíblia mostra, em última análise, a história dessa mulher. Ela não era aceita socialmente, ela era prostituta, nasci para sofrer, ninguém me quer, estou destruída, nunca vou ser feliz, e todas aquelas coisas juntas. Mas sabe o que ela fez? Ela falou assim, eu vou chorar nos pés de quem pode me ajudar. E ela foi lá para os pés de Jesus, chorou, chorou. As pessoas começaram a comentar a respeito dela, e ela continuou quietinha no lugar dela, fazendo a mesma coisa. E as pessoas criticaram ela, depois criticaram Jesus, porque até isso, sabia? Quando alguém se converte aqui e muda de vida, e as pessoas lá fora ainda não acreditam que essa pessoa mudou de vida, elas falam assim, que Deus é esse que vai aceitar aquele sem vergonha na igreja? Como é que aquele cara se converteu? Como é que aquela mulher se converteu e acha que agora mudou tudo? Eu não acredito nesse Deus que faz isso, que aceita não sei quem. Sabe, queridos, falam de Deus, falam da mulher, mas quando Jesus resolve abrir a boca e percebe que essa mulher, apesar de todas essas opiniões em torno da mesa, ela continuou de pé, ela continuou fazendo a mesma coisa, ela continuou honrando o Senhor, beijando os seus pés, lavando os seus pés com lágrimas, secando os seus pés. Aí Jesus olha para ela e fala assim, olha, quando eu vejo uma mulher que tem tudo para ser infeliz, mas decide agir como alguém feliz, tem tudo para ser destruída, mas decide agir como alguém que tem honra, tem tudo para ser rejeitada, mas decide ser aceita. Quando eu encontro alguém assim, eu vejo que isso é fé, e a sua fé te salvou. A cura vem quando há fé, quando há fé. Então, querido, se eu acreditar que eu fiquei muito feio, daqui a pouco todo mundo vai achar que eu estou muito feio. Se eu acreditar que eu não dou conta de ser pastor dessa igreja, e começo a falar, queridos, é muito grande essa igreja, é muito problema, né? É muito difícil. Nossa, eu estou estressado, sabe? Eu estou numa estafa, uma enxaqueca, eu estou me sentindo tão mal, desanimado, não sei o que. Daqui a pouco ninguém mais quer ser minha ovelha, porque eu estou me alimentando daquilo que vai me matar. Mas se eu digo assim, olha, queridos, eu estou preparado para ser pastor de 10% dessa cidade, porque eu creio no Deus que eu sirvo, ainda que em alguns momentos eu preciso levantar de madrugada e gemer diante de Deus, e pagar um preço, e dizer, Senhor, o Senhor sabe que eu estou andando, chorando e semeando, eu não volto atrás, porque eu coloquei a mão no arado, eu creio na Tua palavra, eu sei que o Senhor me ajuda. Lá na frente eu vou ver que a minha fé me manteve de pé. A minha fé me manteve de pé. Assim, queridos, o casamento pode ser restaurado, a doença pode ser curada, a porta pode ser aberta, milagres podem acontecer quando você crê e anda em direção ao que você diz que crê. Então, a Organização Mundial da Saúde está falando que até 2020, 5% da população estará depressiva. Só que tem uma coisa, eu não estarei entre esses 5%, e você também não estará, em nome de Jesus, porque a nossa fé já nos salvou disso. Amém? Eu creio nisso. Nós não estamos crendo para sermos derrotados, nós estamos crendo para vivermos o milagre, o sobrenatural de Deus em nossas vidas. Espero que você tenha entendido que a fé que salva é a prática do dia a dia em direção àquilo que Deus diz. Não questione, a Bíblia fala assim, creia em Deus e não estribes no seu próprio entendimento.
Não pense que você sabe mais do que Deus. Se Ele diz que é dando que se recebe, então não tenta inverter a ordem. Se Ele diz que é perdoando o inimigo e orando por aqueles que te perseguem, que você vai amontoar brasas vivas na cabeça dele, e ele vai se arrepender e vai se retratar, não adianta você fazer diferente. Se Ele diz para perdoar, se Ele diz para amar, se Ele disse para caminhar em direção ao milagre, como você viu aqui, se Ele está dizendo para você ter uma postura, não adianta você querer pensar que sabe mais do que Deus e falar, eu vou fazer do meu jeito. Aí o milagre não acontece. Não acontece. Mas hoje eu creio que Deus quer usar a sua fé. A sua fé. Eu tenho visto isso no dia a dia, sabe? Às vezes eu creio em Deus a respeito de alguma coisa, e aí a coisa não acontece. E aí eu fico, Senhor, por que não aconteceu? Aí eu olho para trás e vejo que não aconteceu, porque eu criei no coração, mas não parti para a ação. E a Bíblia fala que a fé sem obras é morta. Eu creio que se eu orar, Deus vai abrir a porta. Então não basta eu crer que se eu orar Ele vai abrir a porta, eu tenho que orar também. Eu creio que se eu for fiel no dízimo e na oferta, Ele vai repreender o devorador. Então agora só falta eu praticar isso. Eu creio que se eu amar o meu inimigo, Deus vai abençoar tanto o meu inimigo quanto a mim. Então eu tenho que partir para a ação. Não basta eu apenas concordar, eu tenho que agir, porque a fé que move montanhas é a fé que age, é a fé que parte para o prático. E é isso que Deus quer fazer nessa noite através de você. Eu não sei qual decisão você tem que tomar, eu não sei qual postura você tem que ter, eu não sei que atitude Deus está cobrando de você, mas Ele te desafia nessa noite a não apenas crer na mente, Ele quer ação. Ação é o que vai surpreender você. A ação vai te surpreender. Eu tenho visto isso em muitas áreas da minha vida. Enquanto eu não tomo a postura, a coisa não acontece. Parece que Deus fica esperando você partir para a briga, para o milagre acontecer. E se você quer ver milagre, se você quer ver a tua fé te salvando de alguma frustração, se você quer ver a tua fé te salvando de alguma doença, de alguma decepção, ou de algum trauma qualquer, de algum buraco qualquer, você tem que fazer alguma coisa. Só verá o milagre se você colocar a sua fé para funcionar. E aí, queridos, não saia daqui hoje pensando que a sua fé vai produzir um grande resultado com uma pequena decisão. A sua fé vai crescer de acordo com a sua decisão. Você vai aplicando fé na medida que você tem. Deus não está mandando você dar um carro de oferta. Deus não está mandando você ficar 40 dias de jejum. Não é isso que Deus está mandando. Eu me lembro que lá no seminário tinha um rapaz que nem orar não orava. Aí ele endoidou e falou que ia ficar 40 dias de jejum. Não se preparou para isso, não estudou sobre isso, e ele não quis tomar nem água e nem comer. Deu um problema sério de saúde nele, ele ficou cego. Deus não está pedindo para ninguém fazer um sacrifício maior do que a sua capacidade. Hoje ele é crente e tem vergonha de lembrar que ele ficou cego por burrice. A sua fé vai crescer de acordo com os passos que você for dando. Se você não sabe nem orar ainda, não adianta você falar que vai subir no monte e ficar 40 dias orando. Começa a orar 10 minutos todo dia, 15 minutos, 20 minutos. Se você não dá nem o dízimo e nem a oferta, começa. Tem gente que fala assim, não, se Deus me ajudar a ganhar na loteria, eu vou dar 50% para Deus. Aí Deus fala assim, vamos começar com os 10%, né? Do salário mínimo que você está ganhando, porque aí depois você vai dar 10%, até de 1 milhão. Mas começa a ser fiel no pouco, porque sobre o muito você será colocado. Não começa pelo muito não, começa pelo pouco, pelo dia a dia, sabe? Não começa a querer ser o melhor marido do mundo, comece a ser o melhor marido da sua esposa. E vai melhorando, vai melhorando. Daqui a pouco você vai ganhar até um troféu de humildade,
de bondade, seja qual for a área que você precisa crescer, mas começa de onde você está. Não olha para ninguém, não se preocupa com o crescimento do outro. Cresça do ponto que você está, porque a tua fé vai te salvar. É a tua fé, não é a minha, não é a do irmão do lado ou de trás, é a tua fé. No nível que ela está, ela é suficiente para te salvar. Amém?